Olá, povo de Deus, estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia. Estou lendo o livro de Isaías. Deixa aí o seu joinha. Deixa o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos, abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 18. Eu vou ler o capítulo 18, que diz: a destruição dos assírios é anunciada à Etiópia, né? Isaías está avisando que a destruição dos assírios é anunciada à Etiópia. Os assírios estão anunciando a Etiópia, né? E diz assim: ai da terra que assombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito e passada a flor, as uvas verdes amadurecem. Então, com foice podará os sarmentos e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra. E sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo terrível desde o seu princípio. Uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião, né? Então, Isaías está falando isso ao povo da Assíria, a Etiópia, né? Capítulo 19 de Isaías diz profecia contra o Egito. É uma profecia contra o povo do Egito, né? Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele. E o coração dos egípcios se
derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levante contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, e reino contra reino. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espírito familiares e feiticeiros, e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará, e ressequirá também os rios, exalarão mau cheiro, e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. As canas e o junco murcharão. A reva junto ao rio, junto às ribanceiras do rio, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará. Será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão, morrerão, e envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como? Pois a Faraó direis: eu sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Pergunta. Notifiquem-te agora, ou informem-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Nofe. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito, né? Então, Deus mesmo fez com que esse povo, né, os príncipes de Nofe, né, Deus fez com que eles fizessem o Egito, errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, né? E eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve em seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que se possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Na
Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra ele. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles, né? E a terra de Judá será um espanto para o Egito, né? Que isso se anunciará e se assombrarão, né? O povo do Egito vai se ficar assombrado por causa da tribo de Judá, né? Todo aquele que isso anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos. Deus que determinou contra eles, né? Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor. Naquele tempo, nesse tempo aí, 5 cidades na terra do Egito vão falar a língua de Canaã e farão juramento a Deus, do Senhor dos Exércitos, né? E uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto à sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhe enviará um Salvador e um protetor que os livrará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e aos egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á as suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios, né? Naquele dia, Israel será o terceiro, como os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Então, os egípcios de antigamente, que castigava o povo israelita, o povo da nação, das tribos de Deus, né? Do povo de Deus. Deus vai fazer com que o povo egípcio se convertam a Deus, vendo atendendo às suas orações. O povo egípcio, né, vão se juntar ao povo da Síria, né? E uns se virão aos outros, né? Servirão com os assírios, ambos servirão e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor o Egito e o curará. Deus vai ferir o Egito, como fez antes de tirar o seu povo de lá. Deus fez aquilo, não para que o faraó, né, viesse acreditar em Deus, porque ele tinha, depois, ele passou logo a crer no Senhor, mas Deus fez aquelas coisas todas, não foi para Faraó crer
nem deixar o seu povo ir, mas que o seu povo voltasse a crer nele, a crer em Deus. Por isso que Deus fez aquelas maravilhas todas, né? Enxame de mosca, de gafanhoto, rã, água em sangue, etc. Não foi para que o governo do Egito, o povo egípcio, temessem a Deus. Não, não foi nada disso. Mas sim para o povo escolhido de Deus voltasse a ter o temor de Deus naquela época, né? Porque eles tinham a mente cauterizada durante 430 anos, sem ter nenhuma, alguns só, né? E ainda podia ter algum pensamento a Deus, né? Porque Deus guiou eles, mas 99,9% do povo israelita e aquelas tribos que viviam junto a ele lá eram credenciadas aos ídolos e aos deuses egípcios, né? E por isso que Deus fez aquelas pragas todas lá. Não foi para que o rei do Egito acreditasse e viesse temer a Deus, nada disso, não. Era para que o povo de Deus temesse a ele, acreditasse em Deus. Porque Deus está fazendo aquelas coisas todas lá. Deus tem poder, né? O rei não está deixando, não sei porquê, mas Deus tem poder, então por isso que para eles acreditarem em Deus. Por isso que durante a trajetória, muitos, né, morreram, Deus matou muitos devido à sua desobediência, né? E etc. Naquele dia, Israel será o terceiro, como os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, né? Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Israel não é o país, é o povo que se chama Israel por causa de Jacó, que mudou de nome quando entrou lá no Egito. Isaías capítulo 20 diz a profecia simbólica do cativeiro dos egípcios e dos etíopes, né? Então, os egípcios, né, vão ter um simbólico cativeiro e os etíopes também. No ano em que Tartã, enviado por Sargon, rei da Assíria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, né? Isaías, indo nu e descalço, então disse, né? Disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, né? Sua esperança, como também dos egípcios, sua glória. Então os moradores desta ilha dirão naquele dia: Vede
que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Perguntou, né? Capítulo 21. Perdição da queda de Babilônia. Capítulo 21 de Isaías. Perdição da queda de Babilônia. Peso do deserto do mar. Como os tufões de vento do sul que tudo assolam, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Dura visão me foi anunciada. O perfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, Sítia, ó Média, que já fiz cessar todo o seu gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderam de mim como as dores da queda que dá à luz, daquela que dá à luz. Fiquei abatido quando ouvi e desanimado vendo isso. O meu coração se agita, o horror apavora-me. A noite que desejava se me tornou em temor. Põe-se à mesa, então, de atalaia. Comem, bebem, levantai-vos, príncipe, e ajuntai o escudo, porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela e ela que diga o que vi. E quando vi um carro com um par de cavalheiros, um carro com jumentos e um carro com camelo, ela que observe atentamente com grande cuidado. Quem ela? É a sentinela, né? Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela e ela que diga o que vi. E quando vi um carro com um par de cavaleiro, um carro com jumento e um carro com camelo, ela que observe atentamente com grande cuidado. E clamou um leão, meu Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. Ah, malhada minha, e trigo da minha eira, o que houve do Senhor dos Exércitos? O que ouvi do Senhor dos Exércitos? Deus de Israel, isso vos anunciei. Agora, versículo 21, capítulo 11, que fala profecia contra Duma. Uma profecia contra Duma, peso de Dumar. Aqui em cima está contra Duma e aqui embaixo botaram Dumar. Não é mar, é Dumar com acento. Dumar. Grita-me de Sei. Guarda que houve de noite. Guarda que houve de noite. E disse o guarda: vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar.
perguntai, volta, vinde. Isso é a profecia de vinda, de Duma. Agora, a profecia contra a Arábia, né? Versículo 13 do capítulo 21. Profecia contra a Arábia. Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passarei a noite, ó viandantes de Dedamim. Ó viadantes. É viadantes ou é viajante? Essa Bíblia aqui está meio, sei lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou conferir aqui na Bíblia, aqui nessa outra. Porque Isaías, capítulo 21, versículo 13. Profecia contra a Arábia. Peso contra nos bosques, aqui está escrito aqui, o capítulo. Nos bosques da Arábia passarei a noite. Ó, ali está viandantes. Aqui está viandantes também, tá certo. Viandantes de Damim, tá certo, tá correto. Eu estranhei a leitura, mas tá certo. Aqui nessa outra Bíblia está escrito viandantes também. Peso contra... Nos bosques da Arábia passarei a noite, ó viandantes de Dedamim. Sai com água ao encontro dos sedentos, moradores da terra de Tema. Sai com pão ao encontro dos fugitivos, porque foge de diante das espadas, de diante da espada desembainhada, e de diante do arco armado, e de diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, como os anos de jornaleiro, desaparecerá toda a glória de Quedar. E os restantes do número dos fecheiros, os poderosos dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Essa é a profecia contra a Arábia. Capítulo 22 de Isaías. Quadro profético do cerco de Jerusalém. Um quadro profético do cerco de Jerusalém. Peso do vale da visão. Que tens agora? Pois que com todos os teus subiste aos telhados. Que tens agora? Pois que com todos os teus subiste aos telhados. Tu, cheia de clamores, cidade turbulenta, cidade alegre. Os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus governadores juntamente fugiram, foram atados pelo arqueiro. Todos os que em ti se acharam fora amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto, digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos cansei mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Porque dia de alvoroço e de
atropelamento e de confusão é este da parte do Senhor Deus dos Exércitos, no vale da visão, dia de derrubar o muro e de clamar até aos montes, porque Elão tomou a aljava juntamente com carros de homens e cavaleiros, e que descobriu os escudos, e os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se colocarão em ordem às portas. E ele tirou a coberta de Judá, e naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque, e viste as brechas da cidade de Davi, porquanto já eram muitas, e ajuntaste as águas do tanque de baixo. Também contaste as casas de Jerusalém, e derrubaste as casas para fortalecer os muros. Fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do tanque velho, porém não olhaste acima para que aquele que isto tinha feito, nem consideraste o que o formou desde a antiguidade. E o Senhor, Deus dos Exércitos, chamou naquele dia para chorar e para prantear, e para raspar a cabeça e cingir com o cilício. Porém, eis aqui gozo e alegria, matam-se bois e degolam-se ovelha, come-se carne e bebe-se vinho, e dizem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos revolvesse aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não vos será expiada até que morrais, diz o Senhor dos Deus dos Exércitos. Sebna é degradado e Eliaquim é exaltado. Assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, ande e vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe, que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Para que cavasses aqui uma sepultura? Perguntou. Cavando em lugar alto a sua sepultura e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo? Perguntou-lhe. E diz, eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu posto, e te arrancarei do teu assento. E será aquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregareis nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então, Eliaquim, né,
vai ter um grande poder dado por Deus para tomar conta, né? Ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá, né? E porei, Deus diz, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego, né, num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai, a prole e os descendentes, como também todos os vasos menores, desde as taças até os frascos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, e será cortado, e cairá, e a carga que nele estava se despedaçará, porque o Senhor o disse. Capítulo 23. A ruína e restauração de Tiro. Peso de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era feira das nações. Envergonhar-te-ei, envergonhar-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei virgem. Como quando se ouviram as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha. É esta, porventura, a vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe a peregrinar? Espere, porque o computador está travando, mas quem formou este desígnio contra Tiro? Distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra. O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e envilecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há quem te restrinja. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e derrubou os reinos. O Senhor deu ordem contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais exultará de alegria, ó oprimida virgem,
filha de Sidom, levanta-te, passa a Quitim, e ainda ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, ainda este povo não era povo. A Síria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus palácios, porém converteu-a em ruína. Uivai, navio de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Faça doce melodias, canta muitas canções para que haja memória de ti. Porque é uma cidade destruída pela prostituição. O povo se tornaram muito mais rebelde, né? Como Deus está dizendo, faça doces melodias, né? Contra Deus. Canta muitas canções para que haja memória de ti. Não canções para Deus, né? Mas para a legião do mal. Né? É isso. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro e ela tornará a sua ganância de prostituta e prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se entesourar, nem se fechará mais o seu comércio. Será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até saciarem e tenham vestimenta durável. Capítulo 24 de Isaías, perdição do castigo. Predição, não é perdição, é predição. Predição do castigo dos israelitas e o seu dom e o seu bom efeito, a promessa de livramento e da ruína dos seus inimigos. Cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Predição do castigo dos israelitas. Isaías vai prever o castigo dos israelitas e o seu bom efeito, a promessa de livramento e da ruína dos seus inimigos. Cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvazia a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra.
Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Uma grande verdade, né? Porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra e os que habitam nela são desolados. Por isso, são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. Planteia o mosto, enfraquece a vide e suspiram todos os alegres de coração. Cessa o foguedo dos tamboris, acaba o ruído dos que exultam e cessa a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém pode entrar. Latimoso clamor nas ruas por falta do vinho. Toda a alegria se escureceu. Desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação. E a porta ficou reduzida a ruínas, porque assim será no interior da terra e no meio deste povo, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Este alçarão a sua voz e cantarão com alegria, e por causa da glória do Senhor exultarão desde o mar. Por isso glorificais ao Senhor no oriente e nas ilhas do mar, ao monte, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo, mas eu disse: emagreço, emagreço. Ai de mim, os pérfidos têm tratado perfidamente. Sim, os pérfidos têm tratado perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova? E o que subir da cova ao laço o prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. De todo está quebrantada a terra, de toda está rompida a terra, e todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será naquele dia, o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. E serão ajuntados como presos numa masmorra e serão encerrados num cárcere. E outra vez serão castigados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. Capítulo 25, dando continuidade. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exultar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizestes maravilha. Os teus conselhos antigos são verdades e firmeza. Aqui o povo já se arrepende, né?
das suas transgressões, e já está dizendo a Deus que ele é o Deus, e vão exaltar e louvar o nome de Deus, né? Porque ele fez maravilha. Essas maravilhas foi para que esse povo israelita acreditasse em Deus, mas depois de todas essas maravilhas, eles, né, desobedeceram a Deus, deixaram, né? Então, os conselhos antigos são verdade e firmeza, eles estão acreditando, né, que Deus pode, né? Porque da cidade fizeste um montão de pedra, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos que não seja mais cidade e jamais se torne a edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque fosse a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos teus opressores é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado, e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinho, velhos com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. E destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo e de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Está falando já de Cristo, né? Quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha do monturo. E estenderá as suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar. E abaterá a sua altivez com as ciladas das suas mãos. Embaixará altas fortalezas dos teus muros, abatê-las, a derrubá-la por terra até ao pó. Isso é a continuação, capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muro, antimuros. Abre as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Está falando do Filho de Deus, né? De Cristo, né? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Humilha
até o chão e derruba até ao pó. O pé pisá-la-á, e os pés dos aflitos e os passos dos pobres. E o caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. O pé pisá-la-á, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, corretamente. Tu retamente pesa o andar do justo. Também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madruguei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo. E o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, já outros senhores têm tido domínio sobre nós, porém, por ti só nos lembramos de teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste a esta nação, tu aumentaste a esta nação. Fizeste glorioso, alargaste todos os confins da terra. Ó Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre ele tua correção, derramaram a sua oração secreta, como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora. Tem dores de parto e dá grito nas suas dores. Assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém, demos à luz o vento, livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como orvalhos das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Por que Deus vai castigar os moradores da terra? Porque anda contrário aos mandamentos de Cristo.
as doutrinas de Cristo, andam fazendo aquilo que dá bem na telha, dentro da legião de Satanás e não na legião de Deus. Então, Deus, vai castigar esses moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, o sangue que eles derramaram, e não cobrirá mais os seus mortos. Deus não vai cobrir esse morto, porque Deus cobre uma multidão de pecados. Eu vou ler isso para... Deus cobre uma multidão de pecados para aquele que está dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, dentro da legião de Deus e não na religião que o povo inventou. Então, Deus cobre uma multidão de pecados para aquele que é fiel a ele em sua doutrina de Cristo, na doutrina de Cristo. Então, esses mortos, Deus não cobrirá mais os seus mortos, não cobre. Mortos em pecado, não é porque morreram, esses mortos aqui são os seus pecados, a sua iniquidade. Então, eles estão mortos de espírito, o seu espírito maligno não vai voltar para Deus. Deus não vai encobrir ele. É isso que vai acontecer. Capítulo 27, dando a continuidade. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Esse dragão é o diabo, E o mar, eu não vou falar aqui, porque esse mar é um povo, uma multidão, que adora a legião desse dragão. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo, e cada momento regarei para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia, e guardarei, não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra, eu iria contra eles, e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo, não? Então, como lá, os iníquos, aqueles que podem fazer paz com Deus, então, dias virão em que Jacó lançará raiz e florescerá e brotará Israel, porque esse povo são um povo maligno, Então, se ele fizer a paz com Deus, esse povo israelita são um povo apartado de Deus, porque Cristo vai vir para ele, mas eles não vão aceitar, eles vão continuar rebeldes, E encherão de fruto a face do mundo, feriu ou conferiu aos que feriram, ou matou assim como matou aos que foram mortos por ele. Como medida contendeste com ela quando a rejeitaste, quando a tirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso, se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de si haver tirado do seu pecado. Quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedra de cal feita em pedaços, então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé, porque a cidade fortificada ficará solitária, será uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados, e, vindo as mulheres,
os escarcenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Assim, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio até o rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, serei colhido um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Vou dar uma paradinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Que Deus abençoe a todos. Muita paz, muita saúde, que vocês prosperem, que vocês se mantenham dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. A igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, está lá em Atos 20, 28, né? E voltarei com o próximo vídeo de número 120, que é o capítulo 28 de Isaías, que diz o anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impertinência, né? Porque esse povo, Isaías está falando aqui tudo a respeito, a gente está pegando alguma coisa para nós nesse dia, porque também é exposto para nós nesse dia, né? Então eu dou uma ajuntadazinha para nós, para que nós ficamos sabendo. Mas essas advertências aqui é tudo para esse povo de Efraim, de Judá, para os israelitas, né? Nos tempos mais próximos, né, de hoje, né? Não é muito nas antiguidades, porque gerações morreram, né? Mas essa geração continuaram, de Efraim, de Judá, de israelita, né? Os filhos de Jacó, né? Que é a nação maior, né? Que vem crescendo, crescendo, mas todos eles rebeldes, né? Todos eles rebeldes, até o dia em que Cristo chega, né? Que Cristo chegou para esse povo para dar uma nova lei, né? Para mostrar a bondade de Deus, porque Deus fez maravilhas para que esse povo acreditasse em Deus, né? Muitas maravilhas Deus fez para eles, para que eles acreditassem, ficassem crendo em Deus sem se apartar, como nos dias de hoje, uns se converte, sai, volta para a legião do mal, vem para a legião do bem, volta para a legião do mal, vem para a legião do bem. Nos dias de hoje também é assim, né? Porque a legião do mal trabalha para converter o povo da legião do bem para a legião dele. É uma batalha incensável, né? Incessável entre a legião do mal e a legião do bem nos dias de hoje. E de antigamente ela prevaleceu bem, né? Na primeira criação de Deus, a legião do mal venceu, né? A primeira, né, criação de Deus, quando Deus criou todas as coisas, a legião do mal prevaleceu, né? E agora, depois que Deus conseguiu ainda tirar 8 almas para manter a geração, ela veio, né? Ainda lado a lado até os dias de hoje, está muito forte também, né? A legião de Deus está forte, mas a legião do mal está tentando ganhar, né? Então, o nosso trabalho dentro da Igreja de Deus, a única e verdadeira, é combater a legião do mal dentro dessas falsas igrejas que existem por aí, pregando mentiras. Então, a gente está alertando o povo que estão nela para a verdade das doutrinas de Cristo, para que eles possam ter o galardão da vida eterna, para que o bem vença o mal, que é isso, o propósito de Deus no último dia, que o bem vença o mal. Esse é o propósito de Deus nessa geração de hoje, né? Então, agradeço a todos, muito obrigado a vocês, muita saúde, muita paz,
voltarei com o vídeo 120, se Deus quiser, se Deus permitir. E espero que vocês dê um joinha aí para ajudar o canal, né? Não custa nada você dar um likezinho para ajudar o canal. Se inscrever no canal para ficar ativando o sininho para quando eu fizer um novo vídeo você ser avisado. Mas principalmente dê um joinha aí para ajudar no canal, não custa nada, né? Não custa vocês se inscrever, que dar um toquezinho aí e tenho dito.